Estamos ao vivo. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando na página do Vamos à Luta, da CST. A gente vai realizar hoje um debate sobre a juventude contra o autoritarismo, fora Bolsonaro e Mourão, para debater a situação política e as saídas que hoje tem a juventude e a classe trabalhadora no Brasil. Para isso, a gente vai ter duas debatedoras, a Cindy Shida, que é estudante da UFMG, da Coordenação Nacional do Vamos à Luta e também militante da Corrente Socialista de Trabalhadoras e Trabalhadores, a CST-PSOL, e também a Laís Sattler, que é integrante do Diretório Acadêmico de Psicologia na UF, integrante da coordenação do Vamos à Luta no Rio de Janeiro e também da CST-PSOL. Você que está em casa acompanhando a nossa live, que está vendo aí o nosso debate, pode participar mandando as suas perguntas aqui na live, que depois da exposição inicial da Cindy e da Laís, a gente vai responder algumas das perguntas. Então vamos começar, cada companheira vai ter 10 minutos para a intervenção, e começando com a Cindy. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Cindy, como o Caio me apresentou, sou estudante de Geografia da Federal de Minas Gerais. Também sou do Diretório do Instituto, colocando num plano geral a crise do coronavírus no Brasil, que no dia de hoje completou 81.329 casos confirmados no país, 5.628 e um número enorme, inclusive superou em mais de 1.000 pessoas o número de mortes da China, sendo que a China é um país muito maior que o Brasil, é um país com uma população muito maior, e também no início da pandemia não se tinham tantas informações quanto tem agora a respeito de como a gente pode fazer para prevenir o coronavírus, né? Então, de fato, a gente tem uma situação absolutamente caótica no Brasil em relação ao coronavírus. Isso tem impactado diretamente o governo Bolsonaro, que tem perdido cada dia mais popularidade, e ele, estando acuado, perdendo apoio popular, se volta aí para sua base mais reacionária, colocando, inclusive, convocações de manifestações contra as liberdades democráticas, uma questão que a gente repudia veementemente e também a qual a gente se organiza para enfrentar no nosso dia a dia, né? No mundo, só tem um país que tem o maior número de novos casos de coronavírus do que o Brasil. Esse país é os Estados Unidos, né? Que também, no início da pandemia, teve uma postura bastante parecida com a do Bolsonaro, uma postura de negar a gravidade da pandemia, uma postura de negar a gravidade dessa doença. E os Estados Unidos hoje representam aí 1/3 desses casos globais do coronavírus. Então, o negacionismo desses governos extremamente responsáveis com a vida da população levou a números alarmantes, e muito se fala sobre números, né? Mas o que a gente tem que pensar é que cada uma dessas 5.600 mortes, mais de 5.600 mortes, é uma pessoa que não é só gente mais idosa, são pessoas jovens, muitas vezes, que sustentam suas famílias, são chefes de famílias e que têm tomado proporções gigantescas no Brasil. Então, confrontado aí com esses números alarmantes, o Bolsonaro, mais uma vez, demonstrou um grande descaso, tanto com as pessoas que perderam suas vidas, quanto com as famílias. Quando perguntado pelos jornalistas aí sobre o que fazer diante disso, ele disse que não tinha nada o que fazer, perguntou, e daí, o que eu tenho a ver com isso?
E a gente acha que ele tem tudo a ver com isso. Ele é o presidente do Brasil e ele deveria ter um plano de combate ao coronavírus passando por todas as esferas. E nesse sentido, a gente acha que a educação tem um papel muito importante nesse momento. Seja porque, desde o início, foi o setor que mais se enfrentou com o governo Bolsonaro, e nós, estudantes, cumprimos um papel decisivo nisso, seja porque a pesquisa científica que informa o país e o mundo a respeito do coronavírus, aqui no Brasil, ela é feita majoritariamente pelas universidades públicas, das quais a gente é estudante. E o Bolsonaro elegeu a educação como seu maior inimigo. Desde o início, fez um governo cercado de criacionistas, terraplanistas e, enfim, todo tipo de negacionismo científico. A gente está vendo aonde isso está nos conduzindo agora. E a gente tem enfrentado, há vários anos, né, verdade seja dita, uma série de cortes na educação que tem se intensificado durante o governo Bolsonaro, né? Em meio a essa crise, a gente tem visto as nossas universidades se desdobrarem, fazendo pesquisa científica e produzindo insumos para o combate ao coronavírus, seja a USP, que foi a primeira no país a sequenciar o genoma do coronavírus, seja a UFPB, que fez o respirador mais barato para ser fabricado e fornecido ao sistema de saúde do Brasil, um respirador 37 vezes mais barato do que o preço de mercado. Aqui na UFMG, por exemplo, a universidade está fabricando testes rápidos para que a gente consiga dimensionar melhor a pandemia, tem fornecido esses testes para o estado de Minas Gerais e também para o governo, no Hospital das Clínicas, né, que é gerido pela universidade, para que as pessoas possam ser testadas. E é importante colocar que, em meio a tudo isso que as universidades públicas têm feito, né, esses são só alguns exemplos, a universidade tem sofrido cortes gigantescos. Inclusive, ontem saiu um corte, mais um, na CNPq dessa vez, que declarou que não liberará nenhuma bolsa de iniciação científica do programa PIBIC para os estudantes das áreas das humanidades, e que aí ia priorizar liberação na saúde, desenvolvimento sustentável, tecnologias de produção. E a gente acha que é muito importante que as humanidades sigam tendo suas bolsas de pesquisa, da mesma forma como que a área da saúde e da tecnologia, elas são importantes, as pesquisas das humanidades muitas vezes são subsidiárias para que essas pesquisas sejam realizadas e também dizem respeito a outros aspectos da vida que são muito importantes, né? Eu queria saber quem é que consegue trabalhar sem conseguir ler, por exemplo. E isso é como os pesquisadores chegam em formas melhores de alfabetização, por exemplo. Enfim, uma série de questões que o nosso país precisa muito, né? Então, é um ataque brutal que tem que ser enfrentado com mobilização. Além disso, recentemente, o governo editou a Portaria 34, que retirou bolsas de pesquisa, né, na pós-graduação, de programas com notas 3, 4 e 5, e isso aí levou que quase metade da verba da CAPES está comprometida hoje, está diminuída, e vários pesquisadores, inclusive, têm denunciado que têm sido assediados, chantageados para que as suas pesquisas sejam mais produtivas no sentido de fornecer informações ligadas ao coronavírus, mas a gente sabe que uma série de pesquisas não necessariamente são ligadas ao coronavírus e mesmo assim é muito importante que elas sejam mantidas, né? Além, para se ater ali na área da saúde, o Brasil, por exemplo, sofre de epidemias sazonais de dengue, malária e outras doenças, né, que são sazonais aqui no Brasil. Só as universidades públicas pesquisam a respeito dessas doenças. Geralmente é a população mais pobre que é afetada por elas. Então,
cumpre um papel social muito importante esse tipo de pesquisa também, e é um absurdo que nesse momento que o sistema de saúde está sobrecarregado, a gente tenha cortes em áreas estratégicas para a saúde da população e para manutenção de uma sociedade mais saudável em todos os níveis, né? Inclusive porque essa epidemia também tem outras camadas, né? Camadas psicológicas que esses estudantes das humanidades que deveriam estar pesquisando sobre isso estão tendo aí suas bolsas cortadas. Enquanto o governo acusa que a gente só faz balbúrdia nas universidades, ao mesmo tempo ele também coloca a gente na linha de frente para enfrentar a pandemia do coronavírus, ao passo que ele está convocando uma série de voluntários da área da saúde, médicos, enfermeiros em formação que ainda não tiveram suas graduações concluídas para se voluntariarem a estar nos postos de saúde, nos hospitais, nas UPAs, atendendo a população. E a gente acha que tem um sentimento de solidariedade muito grande nesse momento, que é importante, que as pessoas querem ajudar. Porém, também existem uma série de trabalhadores que são formados nessas áreas, que têm os seus diplomas e muitas vezes não conseguem um trabalho pela dificuldade dos concursos públicos, que têm sido cada vez mais escassos. A gente acha que garantir os direitos trabalhistas, receber um salário digno para os profissionais da saúde nesse momento é fundamental. Bom, boa parte das universidades, e isso tem sido orientação do MEC, tem tido aulas à distância. Algumas, inclusive, antes da pandemia, tiveram que enfrentar interventores do governo federal, ferindo a autonomia universitária, verdadeiros reitores biônicos, e o movimento estudantil se organizou para combater essas iniciativas autoritárias no campo da educação, e a gente segue aí, agora em novo formato, porque boa parte de nós estamos em quarentena, né? Mas seguimos enfrentando esses ataques. E a gente sabe que o projeto estratégico do governo, de fato, é um sucateamento visando a privatização. Eles querem fazer com que o nosso sistema de educação vire o que hoje é o Chile, onde até o ensino básico, as escolas mais da creche, ensino fundamental, etc., todas elas são privatizadas, não existe ensino público naquele país, e essa é a ideia que o governo Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes e o Weintraub, querem implementar no Brasil. E nesse sentido, a gente acha que a gente tem que seguir o exemplo do povo chileno, que se indignou contra essas diversas medidas aí que têm dificultado enormemente a vida da população pobre, colocando milhares de pessoas na indigência, e fizeram aí uma grande rebelião popular. Inclusive, o governo Piñera colocou 2.500 manifestantes na prisão pelo simples fato deles se manifestarem contra esse regime autoritário e um regime que privilegia o lucro acima da vida. E a gente acha que é importante fortalecer os laços de solidariedade, por isso que a gente está aí também com uma campanha pela liberdade dos presos políticos no Chile. Nós sempre tivemos na linha de frente do combate ao Bolsonaro, desde o vira-voto, lá na eleição, no movimento Ele Não, nas jornadas do tsunami da educação. É por isso que o Bolsonaro tenta cada vez mais atacar nós, estudantes, os professores, os trabalhadores em educação de forma geral, e a gente acha que é importante seguir nesse espírito que a gente tem tido desde o início e seguir enfrentando essas medidas e conseguindo reverter esses cortes, como a gente conseguiu fazer em parte com uma vitória parcial no tsunami da educação. É preciso mobilizar, porque é possível vencer.
É isso, Cindy? É. Eu fiquei aqui na dúvida se cortou o áudio. Enfim, gente, para quem chegou depois, a gente está debatendo nessa live a luta contra o autoritarismo do Bolsonaro e do Mourão. Eu vou passar a palavra agora para a Laís, que também vai ter 10 minutos de exposição, mas antes de lembrar que todo mundo que está acompanhando a live aí de casa também pode participar, mandar sua pergunta, seus comentários, e logo depois da fala da Laís a gente vai responder algumas dessas perguntas. Já tem aí o Yukari também está participando, dizendo que na Unifespa a universidade produziu equipamento de proteção para os trabalhadores da saúde, dizendo que está acompanhando a live. Então é isso, vamos passar a fala agora para a Laís, e vocês podem mandar suas perguntas, que logo depois a gente vai responder. Oi, gente, boa noite. Queria começar agradecendo pela oportunidade, né, de estar aqui debatendo esse tema que hoje é tão caro para a gente, diante de um governo de extrema-direita. O meu nome é Laís, eu sou militante da Juventude Vamos à Luta, da Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, como o Caio me apresentou. Sou estudante de Psicologia na UF e queria continuar aqui um pouco do que colocou a Cindy, né? O governo Bolsonaro, desde o começo, desde a sua campanha, se mostra aí com um projeto bastante autoritário, que é de massacre à vida da juventude. Massacra a vida da juventude que quer estudar, quando elege a educação como seu inimigo número 1. Eu gosto sempre de relembrar a fala do ex-ministro da Educação, Vélez Rodrigues, que falava da universidade para uma elite pensante, né, que revela aí também um pouco de qual é o projeto econômico que tem o governo Bolsonaro para a educação, que é de formar os filhos dos empresários, enquanto os filhos da classe trabalhadora precisam continuar se arriscando diante de um contexto de crise econômica, que enquanto também são massacrados por medidas e medidas como a reforma da Previdência, a proposta da carteira de trabalho verde e amarela, que retiram direitos e empurram cada vez mais a juventude para a informalidade. E desde que o governo Bolsonaro aparece com esse seu projeto, a juventude tem dado suas respostas. Eu queria lembrar aqui das jornadas em 2018 contra as arbitrariedades do TRE, do Tribunal Eleitoral, logo no começo do período eleitoral, quando muitas universidades foram invadidas com truculência, em algumas universidades, inclusive, com a presença da polícia militar, para ter suas faixas antifascistas arrancadas, né? E logo depois, nós, mulheres, especialmente as mulheres jovens, as mulheres que estão nas universidades, fizemos uma jornada, eu me arrepio de lembrar, uma jornada inédita na história, né, de mobilizações de massa nas ruas, que foi o Ele Não contra um candidato à presidência do país. Logo no começo de 2019, como a Cindy bem colocou aí, a gente foi acusado de balbúrdia, e debaixo dessa acusação de balbúrdia tem aí um caráter claro, ideológico, que é de um governo obscurantista, que vem aí o Weintraub, que é o ministro da Educação, para aplicar um governo de perseguição ideológica, especialmente às áreas humanas, né? Dizendo aí, quando ele fala dessa balbúrdia, ele justifica, com essa justificativa chula, os cortes que estavam previstos para a educação e que a gente derrubou com o tsunami, que foi contra os cortes, mas foi também contra essa mordaça que o governo Bolsonaro tenta impor à educação, que tomou aí as ruas de mais de 200 cidades do país, com vários estudantes dando recado nas ruas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um outro exemplo também, que foi contra a nomeação do reitor do Cefet do Rio de Janeiro. A galera tomou as ruas de imediato para dizer que não ia aceitar a intervenção do Bolsonaro, né, que o reitor do seu centro de estudo precisava ser um reitor eleito. Logo no começo de 2020, quando a gente assistiu aquela bagunça que o Weintraub fez com o Enem, com o SISU, inclusive foi o primeiro Enem em 10 anos que não falou da ditadura militar, né? Que revela aí mais uma vez que existe sim um caráter ideológico por trás do projeto do governo Bolsonaro, ao contrário do que eles pregam. Ainda em 2019,
a gente viu a juventude tomando as ruas contra os incêndios criminosos da Amazônia e toda a política ambiental super exploratória do governo Bolsonaro de favorecimento aí para os exploradores da Amazônia. E a gente entrou aí no bojo das mobilizações que foram agitadas pela Greta Thunberg, uma sueca de 16 anos, que liderou uma greve mundial pelo clima, com fortes mobilizações de rua, com uma presença muito grande da juventude. Imediatamente o Bolsonaro atacou a Greta, dizendo que ela era uma pirralha, né? E o Trump também, na mesma pegada, proferiu ataques contra a ativista do ambiente, que mostra pra gente que nós, juventude, nós pirralhos, quando nos mobilizamos, conseguimos sim botar medo e encurralar esses governos, tanto contra as políticas de superexploração do meio ambiente, né, políticas da produção capitalista, mas também contra o autoritarismo, contra as políticas de ajuste, como a Cindy citou, né, a galera no... Desculpa, como a Cindy citou, a galera no Chile, que começou com uma rebelião da juventude contra o aumento do metrô pelo Fora Pinheira, e logo se colocaram aí debaixo da consigna, né, de não são 30 pesos, são 30 anos, fazendo aí oposição frontal contra uma política brutal de endividamento da juventude, que lá, como a Cindy colocou, toda a educação é privada, e para você poder estudar, você está automaticamente endividado, né, um projeto aí nefasto, que é o espelho do Weintraub, do Paulo Guedes, contra a repressão do Pinheira também. A juventude se organizou para formar a linha de frente contra a repressão do Pinheira, que ficou conhecida mundialmente por cegar os seus manifestantes, né? Aí revelando também uma polícia bastante autoritária, violadora. No Líbano, no final do ano passado, a gente viu a juventude se levantando no que ficou conhecido como Revolução do WhatsApp, que foi uma série de mobilizações contra a tarifa dos serviços de internet, toda uma política de ajuste econômico nas costas da classe trabalhadora. Assim como em Hong Kong, a juventude se levantou e manteve aí sustentando 7 semanas de mobilização intensa contra uma política autoritária de extradição, que é mais uma desculpa, né, da ditadura chinesa para perseguir os ativistas que se levantam contra essa ditadura. E aqui no Brasil hoje, embora a gente esteja num contexto bastante limitado, né, a gente não pode convocar atos de rua, a pandemia de coronavírus nos impõe aí uma condição que é a quarentena, mas que ainda assim a gente da juventude Vamos à Luta entende que existe uma disposição muito grande da juventude de se enfrentar contra o governo Bolsonaro, disposição que se revela nos panelaços espontâneos, por exemplo. Aqui onde eu moro, desde o dia 17 de março, todos os dias a gente tem panelaços espontâneos, com forte participação da juventude, que enxerga no governo um governo autoritário, mas também um governo de crise, né? E como a gente colocou na fala dela, é um absurdo o que fez o governo Bolsonaro aí 2 semanas atrás, de ir às ruas, convocar manifestações, chamando por ditadura, agitando o AI-5. A gente sabe que os jovens opositores foram brutalmente perseguidos durante a ditadura, e por isso a gente agita que ditadura nunca mais, e para isso a gente precisa incidir sobre essa crise que existe no governo, e a gente acha que para isso o caminho hoje, né, nesse momento de limitações, são os panelaços nacionais. A gente está para completar 1 ano do tsunami da educação, né, 1 ano que a gente inundou o país contra a política educacional do governo Bolsonaro, e a juventude vem aí se organizando para novos dias de luta em defesa da educação, pelo Fora Bolsonaro, né, contra a perseguição ideológica, e a gente pensa que é fundamental que esses panelaços sejam mobilizados, construídos desde suas bases, né, que a UNE, que é responsável aí por representar os estudantes das universidades, a UBS, que representa os estudantes secundaristas que ainda estão na escola, convoquem os DCEs, os grêmios, para que eles conversem com suas bases e mobilizem também pelas bases essa juventude que fez o tsunami e que segue aí muito, muito indignada contra o governo, a começar por amanhã, né? Hoje é dia 30 de abril, amanhã é dia 1º de maio, Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores.
para isso, amanhã, a gente vem preparando aí uma unidade da juventude com os trabalhadores num panelaço unificado às 8h30. E aí eu queria lembrar, nesse momento também, uma luta que travou poucas semanas atrás, uma categoria que é formada majoritariamente por trabalhadores jovens, né, que são os entregadores de aplicativo, categoria super explorada, que conseguiu puxar aí uma greve internacional por condições de trabalho durante a pandemia do coronavírus, categoria que vem sendo empurrada para a morte, para reforçar também a necessidade de que a gente faça desse 1º de maio uma batalha por uma alternativa que seja de fato pela vida dos trabalhadores e da juventude. Um 1º de maio que seja classista, né? Um dia de luta pelo fora Bolsonaro, fora Mourão, que responsabilize os governos, tanto o governo federal quanto os governos dos estados, pela política de assassinato que eles vêm tendo durante a pandemia, que agitam aí a reabertura do comércio no momento em que o pico da pandemia se aproxima e a gente está aí ocupando o 2º lugar no ranking de mortes pelo coronavírus. E aí fica nosso chamado à UNE, à UBS, à NPG também, que representa os pós-graduandos, que concretizem os indicativos dos dias nacionais de luta que existem para a juventude hoje, a começar por amanhã, dia 1º, depois no dia 8. No dia 15 a gente completa 1 ano do tsunami, contra o projeto nefasto do Bolsonaro, contra o obscurantismo, cortes, né, as intervenções nas reitorias das universidades, e reivindicando aquilo que a gente precisa de fato nesse momento, né, que deveria estar sendo a prioridade dos governos, que é investimento na garantia da vida, investimento na ciência, na pesquisa para combater a pandemia, investimentos no SUS, compras de leitos, respiradores, e agitando aí uma quarentena generalizada para já, que deveria ter sido a política desde o começo da pandemia, para que todos os trabalhadores que não são de serviços essenciais possam cumprir a quarentena nas suas casas, com direito a salário integral, com garantia contra as demissões, por uma renda emergencial que seja digna e que seja facilitada, bem diferente do que vem sendo a distribuição da renda emergencial de R$600 pela Caixa Econômica hoje. O 1º de maio e os próximos dias precisam ser também em defesa da liberdade de pensamento, né? E aqui como saídas econômicas, a gente vê o governo Bolsonaro todos os dias falando que a gente precisa defender a economia, né? Que muitas pessoas podem ficar desempregadas com essa pandemia, e a gente quer aqui apontar que existe sim uma saída econômica possível para a classe trabalhadora e para a juventude. O que o Bolsonaro faz hoje é uma escolha política, que além de autoritária, obriga os trabalhadores e a juventude a pagar a conta da crise que se aprofunda com a pandemia de coronavírus, enquanto livra a cara dos banqueiros e garante o lucro dos patrões e dos grandes empresários do nosso país. E a saída para isso é a suspensão imediata da dívida pública, que leva aí para o ralo 3 bilhões por dia do nosso orçamento, que deveriam, nesse momento, estar sendo investidos integralmente na garantia de nossas vidas. E para o 1º de maio, que a gente entende aí como uma luta, um dia de luta importantíssimo, a gente viu aí que a CUT, a CTB, né, chamaram como eixo do ato a solidariedade. E a gente pensa que sim, a solidariedade é muito importante. Nós da CST, nós do Vamos à Luta, somos sim muito solidários entre nós, solidários com a classe trabalhadora, solidários com a juventude, mas nesse ato virtual que convoca a CUT e a CTB, eles convocaram nomes que são aí representantes da burguesia, que não tem nada a ver com solidariedade de classe e não tem nada a ver com o que a gente pensa que é a necessidade do 1º de maio hoje, que é colocar para fora o Bolsonaro e o Mourão, né? Um ato aí que convoca o Witzel, o cara que hoje está privatizando aqui no estado do Rio de Janeiro as universidades estaduais, as empresas estaduais, o governador do mirar na cabecinha, né, do genocídio da juventude negra, também com uma política bastante autoritária, assim como o Dória, que também está convocado e que reprimiu brutalmente os professores que se levantaram contra a reforma da Previdência Estadual em São Paulo, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, são nomes nefastos que representam para a gente toda a articulação das políticas de ajuste do governo Bolsonaro
na Câmara dos Deputados e no Senado. Esses nomes não nos representam, eles não são alternativa para a gente. A gente pensa que é impossível seguir negociando com um governo de extrema-direita, né? O que a gente precisa nesse momento é de uma oposição que seja ofensiva para derrotar o autoritarismo do governo Bolsonaro. E por isso, no 1º de maio, a gente está com a CSP com lutas, a gente está com a intersindical no 1º de maio, de fato classista, com o eixo de fora Bolsonaro e Mourão, contra o autoritarismo do governo, contra os cortes, pela liberdade de pensamento, pela suspensão da dívida pública, e de fato uma quarentena que seja generalizada para todos. Uma oposição aí contundente contra esse governo e também contra os governos estaduais. É isso. Valeu, Laís. Bom, estamos aí já com aproximadamente 45 pessoas acompanhando. A galera está comentando aqui sobre a live. A Vanessa diz que é muito importante o debate. Enfim, podem ir mandando as perguntas, a gente vai responder algumas delas. As companheiras vão responder. A primeira pergunta que chegou aqui é do Yukari, e ele pergunta: quais são as saídas para o enfrentamento organizado ao bolsonarismo e o neoliberalismo da juventude junto aos trabalhadores? Essa é a primeira pergunta que chegou aqui. A gente começa aí pela Cindy. Pode ser. Bom, muito a gente tem se mobilizado, né, contra o governo Bolsonaro. E a gente acha que é importante, nesse momento, a gente apresentar um programa de saída para o conjunto da classe trabalhadora, né? Porque nesse momento de crise aguda que a gente está vivendo, muita gente já começa a se perguntar se existe uma saída que seja melhor do que essa que tem sido apresentada pelos governos, seja pelo governo Bolsonaro, seja pelos governos estaduais. E a gente acha que o pilar fundamental de uma política que seja realmente efetiva para os trabalhadores, para o povo pobre desse país, inicia-se pela suspensão do pagamento da dívida pública. Ela hoje consome 38% do orçamento do país, então é um volume gigante de recursos que vai aí direto para o bolso de banqueiro que não produz nada, que só suga o dinheiro dos nossos impostos, assim, e a gente acha que esse dinheiro deveria ser revertido em saúde, né, para que o SUS tenha mais recursos, tanto para tratar essa pandemia, quanto as diversas questões que, no geral, né, o SUS é bastante sobrecarregado e tem pouco investimento, seja para a saúde, para a pesquisa, para assistência social, que nesse momento, né, tem diversos trabalhadores que estão desempregados ou trabalhadores autônomos que estão sem renda e que até hoje ainda não receberam seu auxílio emergencial. De fato, esses recursos deveriam estar sendo revertidos para isso, e a dívida pública, me desculpe, né, banqueiro que fique para depois. Aí, além disso, né, é importante que sejam garantidos EPIs, né, equipamentos de proteção individual para todos os trabalhadores dos serviços essenciais, todos os trabalhadores que seguem trabalhando, e a gente acha que um tipo de programa que responda, de fato, às necessidades do povo trabalhador hoje, ele só pode vir pelas mãos dos próprios trabalhadores. A gente acha que é importante que todos os setores que não são essenciais, que os companheiros, que as companheiras se organizem para reivindicar, né? A gente acha que é importante que tenha uma greve geral e que o 1º de maio seja um dia nacional de paralisações. É isso que a gente tem trabalhado para fazer nas categorias onde a gente atua. E também é importante a gente começar a colocar no horizonte que o Bolsonaro é um problema muito grande
mas que o Mourão também é um problema grande, o Temer foi um problema gigantesco também. E eu acho que a gente precisa começar a pensar saídas mais profundas. Se a gente se organiza nas nossas universidades para fazer centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, DCEs, que correspondem a uma necessidade ali do local do nosso curso, por que a gente não se organiza em organizações nacionais que lutam para a emancipação do povo trabalhador e da juventude de conjunto? É importante que a gente se organize, é importante que a gente estimule as pessoas nesse momento a se organizarem, porque só com muita luta e com uma mobilização permanente a gente vai conseguir avançar nisso. Então é muito importante que a gente coloque para as pessoas a necessidade de se organizar. A gente só vai conseguir tudo isso se a gente continuar martelando, e é importante que a gente esteja organizado. Convido todo mundo aí, para quem está assistindo e não é da Juventude Vamos à Luta, que nos procure para conhecer, porque nesse momento a gente tem que estar mais unificado e mais pronto para responder do que nunca. Tenho muito acordo com a Cindy no que o Yukari pergunta aí, né, sobre as saídas. Eu me lembro logo do exemplo, mais uma vez, né, do que aconteceu no Chile, em que nas mobilizações a galera começou a se organizar em assembleias nos seus bairros para definir ali as suas pautas e construir uma oposição orgânica, né? Uma oposição ali que não se dilui quando termina a manifestação na rua, né? Que pensa ali permanentemente os caminhos para se enfrentar contra os governos, contra as políticas que são do FMI, as políticas dos bancos internacionais, que pregam aí cobrar a conta da crise econômica nas nossas costas, nas costas da juventude pobre, da classe trabalhadora. E eu acho que esse é o caminho por aqui também, sabe? Por isso que a gente sempre cobra, todas as vezes que a Juventude Vamos à Luta vai falar ou escreve um texto sobre algum tema, a gente faz questão aí de convocar as entidades que nos representam, né? As entidades que representam a juventude, que representam a classe trabalhadora. A gente acha que nesse momento, por exemplo, seria muito importante que as categorias estivessem fazendo assembleias virtuais, plenárias virtuais. A UNE poderia, por exemplo, convocar um CONEG, né, um Congresso Nacional de Entidades Gerais, para debater com os DCEs como vai ser a mobilização contra o governo nesse momento. A gente está falando de um governo de extrema direita, gente, um governo aí que é responsável pela morte de quase 6 mil pessoas durante um momento de pandemia, um governo que está agitando ditadura, AI-5, no meio de um caos da saúde pública no Brasil, né? A gente precisa ir a fundo na oposição contra esse governo, e não é à toa, né, que o Weintraub, por exemplo, ataca sempre as universidades, falando que ali dentro se produz socialismo. Quando ele fala disso, ele está atacando aí as ideias que podem levar as pessoas a concluírem que o sistema capitalista é um sistema que não serve de fato para a gente, né? Como é que a gente pode se organizar aí para pensar novos modelos econômicos, outros modelos econômicos que sejam de fato para garantir a vida dos trabalhadores, a vida dos estudantes, a ciência, a produção científica, saúde para todos, e não que privilegie sempre os ricaços, os poderosos, que a cada ano seguem acumulando as suas riquezas às custas do nosso trabalho. Beleza, sim. Chegou alguns comentários aqui. A Maria da Conceilação dando boa noite, Maria. A mãe da Laís dizendo que a Laís é o orgulho da mamãe. E alguns companheiros também comentaram algumas coisas. O Celso Cabral, que coloca: o governo está em crise e a saída do Moro é parte dessa crise. Qual é o caminho
para a gente colocar o governo ainda mais na corda bamba e empurrar ele para fora. A Bruna também comenta: é urgente que as direções estudantis, UNE, UBS e as centrais sindicais, como CUT, CTB, mobilizem as bases e unifiquem calendários de luta para a gente colocar para fora Bolsonaro e sua corja. O seu projeto obscurantista ataca os trabalhadores e o povo pobre. Bruno Bicalho comenta aqui que, infelizmente, esse 1º de maio mostrou o papel que tem cumprido a CUT e a CTB. Matheus Venetilo comenta: greve geral para construir uma saída para a classe trabalhadora. E o Marcos Benedito comenta: a unidade da juventude e da classe trabalhadora é exitosa ao longo da história, como foi no maio de 68 na França, na derrubada da ditadura no Brasil e nas recentes lutas contra o governo Pinheira no Chile. A CUT e a CTB resolveram fazer, nesse 1º de maio, vergonhosamente, no ato de traição junto com FHC, Alcolumbre e Maia. Como vocês veem a posição dessas direções e a posição da direção estudantil com a UNE? Qual deveria ser a postura da esquerda classista e da juventude ante o governo Bolsonaro? Bom, tá aí algumas perguntas, alguns comentários para os companheiros comentarem. Quer começar agora, Laís? Aí a gente vai revezando. Pode ser. Pode ser. Chegaram perguntas aí muito importantes, né? Que pegam em temas centrais. A gente viveu uma semana atrás, né? Tá completando uma semana hoje, da saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eu gosto de chamar de ministro da injustiça. Um cara que foi responsável aí por grande parte dos ataques no governo Bolsonaro, né? Mas um cara também de muita popularidade dentro do governo, um dos pilares de sustentação desse governo, que desde o começo, a gente pode lembrar aí, né, que desde o começo do governo Bolsonaro a gente viveu muitas trocas, né, do alto escalão, por exemplo. Nunca foi um governo de estabilidade. Completando aí 6 meses de governo, a gente viveu uma greve geral no país contra as políticas do governo Bolsonaro, e o Sérgio Moro sai do governo, deixando o governo ainda mais instável, né, e jogando aí algumas bombas que condenam duramente Bolsonaro e sua família nesse momento, e diante de acusações do Bolsonaro de interferir, inclusive, na Polícia Federal. A gente não tem, assim, a gente da Juventude Vamos à Luta, a gente não tem nenhuma ilusão no que representa a figura de Sérgio Moro. Sérgio Moro, ele nunca foi um aliado da classe trabalhadora, não à toa ele foi cumprir o seu papel de atacar os trabalhadores dentro do governo Bolsonaro, né? Mas a gente pensa também que são gravíssimas as acusações que ele expõe. A gente exige aí uma investigação a fundo do governo Bolsonaro, e a gente isso está diretamente relacionado ao que a gente está debatendo aqui hoje, né, que é o tema do autoritarismo. Um cara que em todas as instituições, em todos os órgãos que estão investigando sua política, ele vai e nomeia pessoas que são aliadas políticas dele, aliadas ideológicas dele, como foi no caso do IBAMA, como foi também com várias instituições de acompanhamento, de monitoramento do desmatamento no Brasil. Enquanto a gente estava tocando a pauta ambiental contra os incêndios da Amazônia, agora com a Polícia Federal, da mesma maneira com as universidades. E para a gente responder o autoritarismo, só existe um caminho, cara, que é o caminho da mobilização. Assim, não existe possibilidade de negociação, de remendo, de projeto de lei, de amaciar a dureza dos ataques de um governo autoritário de extrema-direita. A gente precisa enfrentar esse governo com mobilização. Para isso é fundamental que as entidades que nos representam garantam também a nossa independência desses governos e rompam imediatamente com esse chamado
aí que convoca para o Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores, nomes que são responsáveis por nos atacar cotidianamente, né? Eu vejo que é nefasto o papel dessas direções que cumprem aí um papel de fazer uma oposição comportada, de unidade, né? Com vários nomes aí que não são alternativa para a classe trabalhadora. Falei bastante, eu vou deixar assim de responder as outras perguntas para eu não me alongar muito aqui nesse bloco. Ô, Caio, além dessa eu não ouvi uma que você cortou aqui. Você pode repetir, por favor? Aquelas. Caraca, tem várias perguntas na página da você. Então, Cindy, eu tinha falado do comentário aqui do Marcos Benedito, que ele fala: a unidade da juventude e da classe trabalhadora é exitosa ao longo da história, como foi em maio de 68, na França, na derrubada da ditadura no Brasil, nas recentes lutas contra o governo Pinheira no Chile. E aí ele pergunta: a CUT e a CTB resolveram fazer nesse 1º de maio, vergonhosamente, um ato de traição, junto com o FHC, Alcolumbre e Maia. Como vocês veem a posição dessas direções e a posição da direção estudantil como a UNE? Como deve ser a postura da esquerda classista e da juventude ante o governo Bolsonaro? Bom, primeiro, a gente acha que essas direções que têm prestígio dentro de um setor importante da classe trabalhadora, dentro de um setor importante da juventude, como é o caso da UNE, elas cumprem um papel que é o de representar a voz do estudante, do trabalhador, no caso de uma central sindical, por exemplo. Porém, a gente tem visto, né, que essas direções, tanto a UNE quanto a CUT, a CTB, elas têm colocado como prioridade uma negociação com o governo da extrema-direita. E aí é um debate com os companheiros, porque a gente acha que não dá para negociar com o governo de extrema-direita. O projeto do Bolsonaro é um projeto autoritário, que sauda torturadores, que exalta a ditadura militar e coloca aí que a gente tem que se esperar pacientemente, entrar num acordo justo. É tipo os caras que querem negociar com o patrão, entendeu, velho? Não tem muito o que negociar, é importante que a gente se enfrente com esse governo, e nesse sentido, a gente acha que seria fundamental que essas direções tivessem um plano de enfrentamento ao governo Bolsonaro, por exemplo, convocando panelaços nacionais no dia 1º de maio, por exemplo, convocando paralisações em setores da economia que não são essenciais. E aí, eu acho que também é um debate que tem que ser feito em algum momento, a transição democrática que aconteceu no Brasil, que diferente do Chile, por exemplo, que no Chile a ditadura foi derrubada com intensa mobilização popular, na Argentina também, os torturadores nesses países, eles foram presos, não teve lei da anistia, que deixou os crimes deles impunes, enquanto que no Brasil a gente teve uma transição extremamente pactuada, o Estado brasileiro lavando as mãos para os crimes que foram cometidos durante a ditadura militar, e isso acaba abrindo uma brecha, que é o que a gente está vendo com a convocação desses atos bolsonaristas, porque essas manifestações não seriam possíveis em países como a Argentina, por exemplo, porque lá houve realmente uma comissão da verdade que colocou esses crimes às claras, que foi esclarecido e que foi deixado, esses torturadores ficaram com vergonha. Eles não têm a coragem de se colocar
como se colocam os militares aqui no Brasil. Alguns desses países, inclusive, os militares são proibidos de se manifestar politicamente, porque eles são funcionários aí da segurança do próprio Estado, né? Então, é bastante problemática a transição democrática que houve no Brasil, e acaba que o fato de que sempre quer se negociar sem ter um enfrentamento efetivo, e isso é o papel que as direções deveriam estar cumprindo, a gente acaba sempre levando a esse caminho da conciliação, que a gente acha que tem pavimentado algumas das maiores derrotas que a gente teve. E é importante que a gente siga se mobilizando. A gente sabe que tem muita disposição. Não é à toa que tem tido, inclusive, paralisações espontâneas em diversos locais de trabalho, seja em supermercados aqui em Belo Horizonte, seja na Sherry, que conseguiu vitórias com licença remunerada para todos os trabalhadores, seja no Pará, que os trabalhadores da saúde se mobilizam por EPI e etc. Então, existe muita disposição. Porém, a gente não tem visto uma disposição dessas centrais e dessas direções de fazer um plano de unificação dessas lutas para que elas sejam coordenadas. A gente precisa coordenar essas lutas, porque se uma pessoa sozinha tenta empurrar uma pedra, ela não sai do lugar. Agora, se empurra todo mundo junto, ela vai ter que sair. Por isso que a gente acha que é muito importante ter unidade de ação e que a gente siga exigindo e se mobilizando das nossas formas e dos nossos métodos. Beleza, Cindy. Vamos ver aqui mais alguns comentários que chegaram. O Bruno Bicalho fala aqui que foram punidos os militares em outros países. No Brasil, a lei da anistia não puniu os militares. A Cláudia Barros, minha mãe, cadê um panelaço gigantesco nacional? Comenta aqui a Cláudia. O Matheus faz um comentário aqui: renúncia ou impeachment do Bolsonaro poderia dar estabilidade a um general com forte apoio militar. Greve geral é a saída, fala aqui o Matheus. E vamos para as últimas perguntas aí. Essa vai ser a última rodada de perguntas. Tem 2 perguntas. O governo Bolsonaro e Weintraub se apoiaram em fake news para dizer que na universidade se produziam drogas. Nessa crise ficou evidente que a produção científica nas universidades públicas é fundamental e salva vidas. Com os cortes, isso fica mais difícil. Qual é a nossa saída? Então, pergunta aí do Eziel sobre a educação. E também chegaram 2 perguntas sobre temas parecidos, que tem a ver com o comentário que fez o Matheus. O Lucas de Andrade pergunta: existem hoje na oposição setores que são contra o fora Bolsonaro. Por outro lado, alguns setores apresentam o impeachment como alternativa. Qual a opinião de vocês sobre esse debate? E o Luiz Eduardo também pergunta: como poderíamos garantir uma saída de fundo em favor da classe trabalhadora para a crise, sem que tenhamos que optar entre Bolsonaro, Mourão ou outra alternativa da burguesia em caso de impeachment? Então essas são as últimas perguntas aí. Então, bom, primeiro, a polêmica renúncia ao impeachment, né? Existe um setor bastante grande aí das centrais sindicais, dos partidos da oposição, que escreveu, inclusive, uma carta pedindo para que Bolsonaro renuncie. Da mesma forma como que a gente acha que não dá para negociar com o governo, porque ele é um governo de extrema-direita autoritário, com ideias e com intenções nefastas, a gente acha também que um governo desse não vai renunciar. É importante que ele caia, e ele não vai cair de maduro, alguém vai ter que derrubar ele, né? E aí, nesse sentido, o impeachment, a gente acha que é um problema, porque
o governo Bolsonaro está cheio de militares em todas as esferas, seja o Mourão, que é o vice-presidente, é quem assume em caso de impeachment, seja os outros ministros, sei lá, o Rodrigo Maia, que tá aí na linha de sucessão, né, velho? Então, tipo assim, não são boas as perspectivas no caso de impeachment, né? Ou a gente escolhe entre um general do exército, ou a gente escolhe o Rodrigo Maia, sei lá, caso os dois caiam, enfim. O que a gente acha que tem que ser colocado é que, primeiro, com impeachment ou sem impeachment, o Bolsonaro só cai se houver uma grande mobilização das pessoas. Foi assim em todos os impeachments que aconteceram no país, seja no Fora Collor, seja no impeachment da Dilma, só aconteceu porque houve uma grande mobilização. E a gente também sabe que essas saídas todas, elas vêm de um lugar que é o regime burguês, né? Então, aquilo que eu estava falando, que quando foi restaurada a democracia no Brasil, não foram punidos os torturadores e houve um pacto das elites, é esse o regime que vigora no Brasil. É um regime de pacto das elites, e não passa nada que as elites não queiram. E, nesse sentido, é importante que, através das nossas mobilizações, a gente consiga criar organismos que funcionem de forma permanente, seja se organizando em um partido político, seja que a gente fomente, inclusive, ações da própria população, por exemplo, que em alguns estados fizeram comitês de enfrentamento ao coronavírus, comitês de bairros e etc. A gente acha que essas são iniciativas importantes, porque a partir disso a gente pode pavimentar o caminho para que os trabalhadores compreendam que se a gente produz tudo, a gente tem direito a ter tudo. Não dá para a gente seguir refém daqueles que apontam as armas para nós, entendeu? Não dá para a gente seguir refém daqueles que acham que a nossa vida não vale nada e que o importante é que eles sigam enchendo o bolso deles de dinheiro e sigam lucrando enquanto nós morremos. Porque o fato é que é só você olhar as estatísticas de infectados nas cidades. Nos bairros ricos, no geral, tem aquele meme que ficou famoso da quantidade de infectados em Moema e a quantidade de infectados em Paraisópolis, que são 2 bairros vizinhos. Um é uma favela e um é um bairro rico lá na cidade de São Paulo. Em Moema tinha muito mais gente infectada e pouquíssimas mortes, porque as pessoas são ricas, tinham acesso a dinheiro, tinham acesso aos remédios, tinham acesso aos melhores médicos. Enquanto que em Paraisópolis, que é exatamente do lado, tinha menos infectados e quase o dobro de mortes, porque o fato é esse, quem está morrendo nessa pandemia é gente pobre, por isso que eles não ligam para a nossa vida. E se eles não ligam para a nossa vida, se a gente tem visto as iniciativas de solidariedade acontecendo de trabalhadores para trabalhadores, a gente acha que só um governo dos trabalhadores, das centrais sindicais, da UNE, dos movimentos sociais, um governo que, de fato, se proponha a representar os interesses dos trabalhadores, poderia dar alguma saída, de fato, uma saída de fundo para o problema que a gente vive. A gente sabe que nem o Rodrigo Maia, nem o Mourão, nem nenhum deles, nem mesmo o Lula, quando teve a possibilidade, não fez auditoria e suspensão do pagamento da dívida pública, por exemplo. Ela chegou aí para o plenário, na época que a Dilma era presidente, e ela não andou para frente, inclusive sendo aprovada e etc., a Dilma não sancionou. Então, assim, a gente acha que é importante fortalecer as iniciativas de auto-organização dos trabalhadores que têm surgido, para que a gente entenda que nós também podemos governar, afinal, nós fazemos tudo. Essa pergunta é importante, né? Essa pergunta é muito importante porque ela toca num tema que é quem governa,
se cai o Bolsonaro, se cai o Mourão. E como a Cindy colocou, assim, eu tenho muito acordo com a fala dela, acho que foi bem completa. A gente vive num modelo de organização de sociedade que é de cartas marcadas, né? Não existe, de fato, uma saída. E aí eu tô falando, por exemplo, de financiamento de quem se elege, né? De o quanto o nosso Congresso não é representativo, quantos parlamentares ali são trabalhadores, quantos parlamentares são mulheres trabalhadoras, quem se sente representado por aquilo ali, né? Então, essa democracia que a gente está falando, quando a gente fala democracia dos trabalhadores. E aí eu quero reivindicar de novo aqui, né, o que foi a greve da Cherry, os trabalhadores de Belém, da saúde, os trabalhadores do Hospital Universitário da USP, os trabalhadores da Solutec em São José dos Campos, né? Por quê? Porque está acontecendo luta, né? Os entregadores de aplicativo, está acontecendo luta no país. Trabalhadores para a juventude, uma saída que seja de fato nossa, ela precisa começar das organizações, todas as categorias que estão se levantando contra as políticas do governo, pegar essa galera toda que está indignada, que está fazendo panelaço espontâneo, juntar essa galera e falar assim, olha só, isso daqui não é alternativa pra gente, a gente precisa fundar aqui uma alternativa que seja nossa. E aí eu queria dialogar com a galera aí da bancada do PSOL, né, que tiveram essa iniciativa importantíssima de coletar assinaturas pelo impeachment do Bolsonaro, uma campanha aí que mobilizou mais de 1 milhão de pessoas com nomes de muito peso aí dentro do Brasil, intelectuais, né, educadores, pessoas famosas, influenciadores. Só que o impeachment, enquanto protocolo institucional, ele tem suas limitações dentro de um regime que não é nosso, né? Uma democracia de cartas marcadas, uma democracia que é de quem é rico, de quem é poderoso e que vai tentar manter essa galera no poder, né? Então, o impeachment por si só, ele não resolve o problema, por exemplo, da reforma da Previdência. Ele não resolve, por exemplo, o pagamento da dívida pública religioso que se realiza no Brasil há vários governos, sem ter sido nunca auditada, nunca regulamentada. Para essas soluções de fundo serem resolvidas, eu vou reivindicar aqui, por exemplo, novamente, as Assembleias Territoriais do Chile. A gente acha que esse é o caminho, né? E por isso que a gente precisa sempre reunir, botar para debater, para discutir os rumos das mobilizações, todos os setores que estão em luta, em unidade de ação, para a gente poder aí forjar as pautas do que seria, por exemplo, um governo dos trabalhadores hoje, no meio da pandemia de coronavírus, que com certeza a prioridade não ia ser continuar pagando 3 bilhões de dívida por dia, e não seria liberar 1,2 trilhão de reais para os 6 bancos nacionais no começo de uma pandemia aí, né? Não seria, por exemplo, a MP que permite redução de salário e suspensão de contrato durante a pandemia. Todas essas pautas não são pautas dos trabalhadores e não seriam resolvidas meramente com o impeachment. Por isso que a gente bate tanto na tecla da mobilização. A gente precisa mobilizar, juntar a galera aí que já tá puta contra o governo e junto com essa galera construir os nossos organismos com a nossa democracia. E aí fica apontado a tarefa que deveria ser da CUT, que deveria ser da CTB, das grandes centrais sindicais, da própria UNE, da UBS, que é de fazer a discussão a fundo de onde vêm os ataques que modulam a nossa vida, né? Que jogam o nosso nível de vida lá para baixo, que fazem a conta do mercado ficar cada vez mais cara e a vida ficar cada vez mais impossível. Bom, obrigado aí, Laís e Cindy. Bom, vamos caminhar aí para encerrar a nossa live. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que participou, fez perguntas, mandaram seus comentários. Queria convidar todo mundo
que ainda não conhece, que ainda não é militante do Vamos à Luta da CST, a conhecer melhor a nossa organização, né? Somos militantes da Corrente Socialista de Trabalhadoras e Trabalhadores, que é parte da Unidade Internacional de Trabalhadores e Trabalhadoras, uma organização internacional, e convidar todo mundo a conhecer a nossa organização, a conhecer melhor a nossa política, acessar o site da cstpessoal.com para também saber um pouco mais do que a gente está falando e acompanhar também as próximas atividades. Se quiser, só mandar uma mensagem aí no Facebook, na página, que a gente responde. Bom, é isso, vamos para as conclusões finais aí. Eu me perdi, quem vai começar é a Cíndia, a Laís. Acho que agora pode ser eu e a Cindy, porque a Cindy abriu. Pode ser? Beleza. Galera, eu queria começar agradecendo de novo, agradecer ao companheiro Caio, que está aí na mediação, ao Matheus e o Danilo, que não estão aparecendo na live, mas que estão sendo fundamentais para a gente poder estar aqui sendo transmitido. Agradecer a Cindy pela disposição, né, por a gente estar aí fazendo esse debate, que é de um tema tão importante, o autoritarismo, né, debaixo de um governo de extrema-direita. Queria mandar um beijo para minha mãe, que eu já vi que está me assistindo, estou com saudade. E assim, para fechar, além de reforçar, né, o chamado que faz o Caio, eu queria dizer algumas coisas assim no sentido da construção de uma alternativa, né? Todos nós, assim, que estamos indignados com a política do governo, existem saídas, a gente falou aqui de algumas delas, a gente sempre aposta na luta, né, nos levantes que estão acontecendo, a gente aposta que nesse momento, para garantir, por exemplo, as nossas vidas, né, a vida de quem segue tendo que trabalhar num contexto absurdo de fragilidade imensa, seria fundamental a realização de uma greve geral para garantir que essas pessoas não precisassem mais trabalhar, para garantir que essas pessoas não perdessem seus empregos, né? Então, quem quiser estar com a gente nessa construção de um setor que é radical, que está aí radicalmente contra o governo Bolsonaro e a sua política autoritária, radicalmente em defesa do SUS, em defesa da educação pública, né? Que venha conhecer a gente, da Juventude Vamos à Luta, da CST PSOL, que venha aí pensar com a gente quais são as saídas. E eu queria dizer também de o material que a gente lançou recentemente, que traz aí um apanhado, né? Porque nós, como o Caio colocou, somos internacionalistas. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi uma vez, que é a seguinte: nós, filhos da classe trabalhadora, somos mais parecidos com os filhos da classe trabalhadora de qualquer lugar do mundo do que com qualquer ricaço. E por isso a gente produz também materiais que falam dos contextos de outros países. A gente traduz textos das nossas organizações irmãs de outros países. E a gente lançou agora uma correspondência internacional, uma revista que a gente está distribuindo em PDF. Pela quarentena, né, a gente não pôde imprimir, mas que tem aí como eixo fundamental a mobilização, como a própria pandemia do coronavírus, trata também de prédio. Quem quiser receber material aí bastante aprofundado e que pega bastante nesse tema de quais são as saídas que a gente tem hoje, né? Para concluir, é isso. Amanhã, 1º de maio, 8h30, panelaço unificado pelo Fora Bolsonaro e Mourão, né? Que a UNE e a UB sigam mobilizando a juventude contra as políticas autoritárias desse governo. A gente não vai descansar até que ele caia e que governe uma alternativa, um governo que seja de fato para a gente. É isso. Beijo, galera. Muito obrigada.
Bom, primeiro queria agradecer, né? Queria agradecer o Caio, a Laís, todo mundo que assistiu. É muito importante a gente dialogar, porque nesse momento de pandemia, muita gente está aflita, né? Porque parece que o mundo está acabando, mas de fato, se a gente consegue pensar saídas que consigam melhorar o nosso futuro, pelo menos no campo das ideias, a gente consegue concretizar elas através da luta e da organização. E aí, para quem não segue, né, siga aí a página da Juventude Vamos à Luta, o site da CST-PSOL, da Juventude Vamos à Luta também. Quem quiser conversar com a gente, fiquem à vontade. Acho que é muito importante que a gente entenda, né, que nesse momento de pandemia, muitas coisas acho que ficaram muito mais óbvias, a forma como que a gente vê os empresários tratando a gente e etc., né, muita coisa fica mais óbvia. E muita gente tem pensado mais em se organizar, em participar de um coletivo. A gente acha que esse momento de pandemia, em algum momento, vai melhorar aí e tal, né? É importante que a gente esteja na luta junto para que a gente consiga, de fato, mudanças de fundo na nossa sociedade, no nosso país, para a nossa... Sim. E aí eu acho que é um pouco disso, convidar todo mundo para compartilhar a campanha do Chile, participar, campanha de plaquinhas pela liberdade dos presos políticos de Piñera, no Chile, solidariedade aí com os companheiros que nesse momento de pandemia estão sofrendo em prisões, inclusive não só no Chile, mas como aqui no Brasil. E eu acho que é um pouco disso, assim. Amanhã vai ter o ato virtual do Fora Bolsonaro, né, às 20 horas, que é importante todo mundo participar, o panelaço, e é isso aí. Muito obrigada. Bom, gente, de novo, estamos encerrando. Obrigado a todo mundo que participou e acompanhou a live. Lembrando, de novo, amanhã a gente vai fazer parte do chamado da CSP com Lutas por um 1º de maio classista. Vai ter live da CSP com Lutas às 11 horas da manhã e depois o panelaço unificado às 8h30. Por último mesmo, assim, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, vai sair um manifesto unificado que nós da Juventude Vamos à Luta somos parte. Unifica diversos coletivos de juventude do país. E a gente vê que é um manifesto importante, porque ele chama um calendário concreto de luta, né, além do panelaço de amanhã, 8h30, um dia nacional de luta no dia 8, que nós opinamos que tem que ser um dia também com panelaço no país inteiro. E ele propõe saídas importantes, né, quarentena geral para todos os trabalhadores não essenciais, EPIs e todas as condições de trabalho aos trabalhadores que tenham que seguir trabalhando, e a suspensão do pagamento da dívida pública, que é uma saída importante econômica, e é isso. Então, aponta esse calendário do dia 8, vamos ter luta amanhã, que é o 1º de maio, e vamos ter luta no dia 8, tem que construir pela base e construir esse panelaço. E é isso, esse é o caminho para derrotar, botar para fora o Bolsonaro e o Mourão. E é isso, galera, obrigado a todo mundo que acompanhou, vamos encerrando por aqui.